Olá pessoal, Otávio Pereira com vocês. Pessoal, já tem um tempo que eu não gravo aí pra vocês, né, do YouTube, referente ao trade em si, tá? Pessoal, eu tenho feito muitas coisas mesmo, e aí eu tenho que me organizar um pouco para voltar a gravar vídeos para vocês. Eu peço até desculpas a vocês pelo fato de ter iniciado o curso, tá? E não ter dado muita continuidade no curso de mercado financeiro aqui no YouTube. É porque eu tô fazendo muita coisa, pessoal. E assim, conhecendo novas pessoas e tal. Recentemente eu conheci um trader que ele usa mais leitura de fluxo e tempo reading. Que é a mesma coisa, né? É leitura de fluxo e análise fundamentalista. Agora eu especifiquei melhor. E usa gráfico também, tá? Usa gráfico. Só que ele é mais leitor de fluxo e fundamentalista. E aí eu fico observando, gente, que assim, gente, o cara é muito bom, tá? Muito bom. O cara fora do comum, fora da realidade. O cara é muito bom nas análises que ele faz. Só que a gente batendo um papo até um tempo já, e eu percebi uma coisa que é interessante. Não muda. Não muda nada. Eu uso mais o gráfico, uso o tempo read, uso um pouco de leitura de tempo read e leitura de fluxo. Uso um pouco de análise fundamentalista, mas é bem pouco, tá? Porque eu já expliquei isso aqui para vocês. Gente, o que eu vejo nisso aí é o seguinte, vamos lá, rapidamente aqui. O que eu vejo é o seguinte, ó. O trade na análise técnica, pelo que eu venho conversando com esse colega, não é o primeiro que eu pego não, né? Não é o primeiro colega que eu tenho, o primeiro amigo que eu tenho referente a esse assunto não. Eu vejo a objetividade, né? A objetividade do gráfico. Eu vejo isso não dizendo que o tempo read ou leitura de fluxo não presta, tá? Mas eu vejo assim, ele faz muitas análises para confirmar a direção do preço. É feito, né? É feito muita análise, gente. É cada relatório que tem. Vou te contar uma experiência recente, né? Não sei se foi o mês passado. Acho que foi o mês passado. Ele mandou para mim um relatório de um dia que eu tinha olhado o mercado no fechamento. Olhei de manhã, fiz umas operações e de noite tal, eu tinha olhado o fechamento assim. Sabia que ia ficar em um suporte muito forte num tempo maior. E eu já tinha tirado a métrica por alto, não fiz anotação nenhuma do movimento do dia seguinte, tá? Só pelo gráfico. E chegou à noite, ele chegou para mim e falou: ó, irmão, tal, mercado, o relatório. E aí mandou um relatório imenso, gigante. E aí eu cheguei para ele e falei assim, muito top esse relatório. Ele mandou um relatório, provavelmente, do movimento, 85 a 90% do movimento do dia seguinte, tá? E aí ele mandou para mim e falou assim, olha, o movimento amanhã vai ser uma abertura no gap X, tal, e vai acontecer assim, assim, assim. Aí quando ele falou, eu lembrei que eu tinha visto, né? Eu lembrei do movimento do fechamento do dia. E aí eu peguei e falei assim, porque amanhã é um dia de pullback, fechou em um suporte X, é um dia de pullback e assim, assim, assado. Então amanhã você vai ter um pullback. E tome cuidado, porque o dia amanhã vai ser um pouco conturbado, porque o mercado tem tendência de baixa. E isso tudo eu tinha tirado pela análise técnica pura, se analisar outros tipos de análise, no caso sem tempo read, sem leitura de macroeconomia, né? Sem nada disso, só o gráfico. E aí eu falei assim, tal. Ele, tá bom, é isso mesmo. Eu falei 80% de possibilidade amanhã de ter o dia ser amanhã terminar positivo, né? Porque é correção, então termina positivo. Aí ele falou 85%. Eu digo realmente, ia falar a variação de 80 para 85 entre um e outro. E aí sucessivamente. Ele, beleza, tal. E eu falei para ele, tome cuidado que amanhã não vai ser um dia tão fácil não. Passou, tal, chegou outro dia. Ele, eu quero pegar 500 pontos. Eu digo, tome cuidado porque não vai ser tão fácil. Gente, ele mandou a informação, o gráfico mudou a movimentação do dia, ele estava tomando ferro, depois veio desceu um pouquinho e ficou.
Quando chegou meio-dia para 1 hora da tarde, ele mandou mensagem assim: hoje tá osso, hoje tá difícil. Aí eu peguei na conversa e já tinha mandado. Olha o que eu falei no tipo, olha o que eu falei na conversa de ontem, né? Mostrei para ele dessa forma. E aí ficou. Quando chegou no final do dia, ele conseguiu pegar os 500 pontos, pegou todinho. Só que ele falou, hoje foi o dia muito difícil. Ele parou de operar quase 5 da tarde, a operação ficou rodando, aí rodando, porque eu mandei um áudio para ele, meu movimento não fica contínuo, né? Às vezes você tem um pullback que fica encacado, e vai, sobe, desce de novo, sobe, desce, e fica horrível para se operar. Quem não tem paciência perde dinheiro muito, perde uma graninha razoável nessas movimentações. Onde eu quero chegar com isso? E o que eu cada vez venho percebendo, sempre, só confirmando praticamente, já tenho certeza disso. Quando você se opera a análise técnica, tá? Você tem uma objetividade muito grande, você não faz tantos relatórios. Isso é bom, mas quem não conhece muito de análise técnica se quebra, porque não consegue tirar as métricas da forma correta e tão objetiva quanto eu faço, né? Não dizendo que eu sou o melhor do mundo, mas muito tempo de análise técnica, só fazendo análise técnica. Então você pega alguns pontos, né? Até análise técnica no tempo maior, rodo os múltiplos tempos gráficos, que hoje eu só uso um tempo gráfico maior, não rodo todos não, tá? E tem uma objetividade muito grande, eu tiro esses 80% só olhando a análise técnica do H4. Essa análise aí que eu fiz, tão boa, igualzinha a ele, ou até fui muito mais objetivo, não gastei tanto tempo fazendo relatório, foi simples demais. Então assim, não pare muito para falar sobre fluxo em si. Olha e tal, aprenda, é bom, mas para com esse negócio de dizer que fluxo é melhor do que técnica. Para com isso, a gente tem que parar com isso. Ou usa um pouquinho de cada coisa, ou, né? Mistura um pouquinho, faz ali um feijão com arroz, o prato, um pouquinho de feijão, um pouquinho de arroz, uma carnezinha, né? Se quiser até misturar as carnes, bota ali um frango com alguma coisa diferente, tipo um churrasco, frango com a toscana, tal. São proteínas diferentes e come tudo, entendeu? É melhor. E eu digo para você, eu sou um grafista que olha para o fluxo assim, vejo coisa boa, uso também, mas não digo que só o fluxo é a coisa melhor do mundo, que você vai conseguir chegar lá só por causa do fluxo. Não, um pouquinho de tudo, gente, um pouquinho de tudo. Um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, cada alimentação ali, cada coisa que você bota no prato, cada uma tem uma proteína, tem alguma coisa diferente, tem um pouquinho de vitamina A, o feijão já tem um ferro, a proteína do feijão já te dá uma energia, é a mesma coisa, Você usa o fluxo para uma coisa, a análise técnica para outra, tal. Agora, dentro da liquidez, como ele fala muito, né? Ele não usa a palavra muito suporte e resistência. Dentro da coisa chamada liquidez, que ele utiliza bastante, nas aulas, nas coisas que ele aplica, suporte e resistência, que ele fala que não existe suporte e resistência, só existe liquidez. O que acontece? Você enxerga na análise técnica o suporte e a resistência de uma forma tão cirúrgica, tão objetiva, mas tão objetiva, que se você tiver uma estratégia, gente, é fora do comum. É fora do comum, é diferente demais. Você não precisa de tantos relatórios para chegar ao ponto A que o grafista também está procurando, que é suporte e resistência, ou ponto de liquidez, né? É a mesma coisa, não muda nada, tá? Eu vou parar o vídeo aqui que está chegando a quase 10 minutos, tá? E segue aí, se inscreve no canal, era para falar no início, mas estou falando agora, hein? Me ajuda aí, pessoal, tá? Eu vou continuar gravando para vocês. Até a próxima, se inscreve aí e vem comigo que você tem muito a aprender aqui, pessoal. Muito a aprender, muito. Quero ajudar todos vocês. Valeu, até a próxima. Fui.